Então, no ambiente colaborativo, eu posso trazer ali, né, as minhas decisões para ouvir, né, a contribuição e a colaboração das pessoas, do meu time, da minha equipe, para eu conseguir tomar a decisão mais assertiva. E se ainda assim essa decisão não trouxer aquilo que foi planejado, se por um acaso houver falhas, o que é que vai acontecer? Há uma forma muito mais confortável de lidar, inclusive porque vai diminuir o seu estresse, porque a responsabilidade também passa a ser compartilhada. Então o que vai acontecer? As pessoas, elas, ao invés delas cobrarem isso de você, ou de você se sentir totalmente responsável, porque o papel da liderança é esse, é um papel de responsabilidade. E nós precisamos ter essa consciência de saber que a decisão da liderança impacta na vida de todos os liderados. E como nós já sabemos, as decisões da vida pessoal afetam na profissional e vice-versa. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas quando nós temos a consciência de que eu trabalhei essa decisão considerando o máximo de pontos de vistas para que eu pudesse ser assertiva e mesmo assim eu venha ter problemas, eu também sei que eu posso contar com essa equipe para quê? Para me dar suporte, entende? E aí você não está sozinho e fica muito mais fácil você conseguir avançar, certo? Então, veja como é importante a gente implementar dentro da cultura, né, da nossa empresa, da nossa equipe, a colaboração. Ela precisa ser feita de uma forma intencional, porque muitas vezes nós achamos que somos colaborativos e nós podemos ser mais ainda, porque o impacto é muito positivo, certo? E quais benefícios mais a colaboração nos traz? Ela facilita a capacidade criativa, né? Nós já falamos ali que vão surgir soluções que nós nem imaginávamos, vai reduzir o tempo de execução das tarefas. Nós podemos inclusive usar o benchmarking dentro de uma equipe colaborativa que dá muito certo. Mas e por que dá certo? Porque quando o que é o benchmarking, né? Vamos lá. O benchmarking é quando eu trago para a minha realidade algo que aparentemente não era. Por exemplo, eu vou entender as melhores práticas de uma empresa, né, de um processo que muitas vezes não tem nada a ver com a minha empresa, com a minha atribuição. Mas no momento em que eu olho, né, eu consigo perceber coisas que eu posso adequar para a minha realidade. E assim eu também trago soluções criativas. E quando eu consigo trabalhar as equipes trazendo a evidência do benchmarking, por exemplo, eu consigo muitas vezes melhorar os meus processos. Eu consigo muitas vezes reduzir o tempo desse fluxo. Eu posso trazer economia, redução de tempo, né? Então é muito positivo. E isso não precisa ser feito somente com setores ou com empresas diferentes, mas podem ser feitos inclusive dentro da própria equipe, quando as pessoas têm a oportunidade de entender o que o outro faz. E por ela ser de fora, digamos assim, ela vai ter um outro olhar e talvez ela tenha uma resposta, um resultado que você jamais teria. Por quê? Porque a sua visão é diferente, né? A gente fala que quem está dentro vê uma coisa, quem está fora vê outra. E às vezes é importante o de fora dar pitaco, né, com consentimento, para quê? Para que ele possa vislumbrar algo que nós não estamos vendo. E eu até gosto de contar uma história, né, que existia um executivo que ele vivia viajando e ele ficava muito tempo dentro do carro e ele tinha um motorista. E esse motorista dele era pontual, sabe? E muitas vezes ele acabava viajando no carro com outros executivos discutindo ali os seus problemas. E muitas vezes eram problemas que, na imaginação, né, do executivo,
aquele motorista jamais teria condição de entender, muito menos de colaborar, de contribuir. E o motorista ficava sempre na dele. Por quê? Porque ele sabia o lugar dele. Porém, quando foi aberto um espaço e uma vez esse executivo falou para ele, nossa, são tantos os problemas que eu acho que eu queria, era como que ele chama? Eu queria uma lâmpada de Aladim, né? Uma lâmpada mágica para fazer um pedido aqui e ter a solução desses problemas. E aí, nessa oportunidade, o motorista ele falou assim, bom, já que o senhor abriu esse espaço, eu peço permissão para contribuir, né? Para dar aí a minha opinião sobre o que o senhor vem vivendo. E teve aquele assunto assim que eu descobri que a resposta está muito simples. Se o senhor me permite, eu vou compartilhar com você o meu ponto de vista. E aí o que acontece? O executivo fica pasmo, porque ele recebeu a resposta de um lugar que ele jamais imaginou. Por quê? Porque na visão dele, o motorista não teria nada para contribuir. E qual é a mensagem que você leva lá para sua empresa, para sua equipe? É que muitas vezes a resposta que você tem pode vir das pessoas menos esperadas. Por isso, quando você constrói, né, uma equipe colaborativa, você pode ter soluções, você pode ter agilidade, você pode ter respostas, né, muito mais satisfatórias. Por quê? Porque a visão que as outras pessoas têm de fora são diferentes e podem muitas vezes, né, trazer para você aquilo que é óbvio e que você não está vendo.